Primeiro livro de Samuel, verso 15, que diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: faça-te, vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Graças a Deus. Aqui é Ana, não é? Tinha um homem, não é? Eucana, que tinha duas mulheres. Naquele tempo era assim. E Ana, a Penina, uma delas, tinha filhos, e Ana não tinha filhos porque o Senhor lhe encerrou a madre, ela era estéril. E Penina, por ter gerado, ela humilhava sobremodo a Ana. E Ana então ficou numa situação de aflição, de ansiedade, de tristeza, de angústia. E Ana, aí eles subiam, ano a ano, para o templo, para sacrificar o Senhor, para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor. Ocorre que eles faziam o sacrifício, e aqui diz o seguinte: no dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Quer dizer, dava porção, ele que repartia ali a carne ali do sacrifício. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha bem, aqui nós vemos que Eucana queria suprir as angústias de Ana, né? Queria consolá-la com porção dobrada. E o que a gente vê aqui? Que era o socorro do homem. O homem queria fazer algo que não era possível mais fazer, porque ela era estéril. O que ela precisava era de filho. Então, a mulher, muitas vezes, busca consolo nos homens, né? Nos recursos dos homens, né? E os homens procuram agradar as suas mulheres. Mas o que muitas vezes a mulher precisa é do socorro de Deus. Ontem pregávamos sobre o socorro de Deus. Eu acabei de ouvir novamente a pregação de ontem, né? Ela tocou profundamente no meu coração a respeito do socorro de Deus. Então, Ana, ela não achava consolo no marido. E o que acontecia? A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. Olha bem, e ainda assim ela recebia as humilhações da sua rival. O que fez Ana? O que ela fez? Então, Ana começou a orar. Ela foi orar. Olha bem, o nosso socorro está no Senhor. O teu socorro está no Senhor. Ela necessitava de gerar filhos, porque naquele tempo era vergonha, era desonra não gerar filhos. E
Então o que ela fez? Ela foi buscar um consolo no marido, foi buscar um consolo de outra parte, ela foi choramingar, embora ela tenha chorado, não resta dúvida, pela emoção que ela sentia. O que ela fez? Após terem comido e bebido, diz aqui que ela orou ao Senhor. Ela orou e fez voto. E ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Hoje, Dia das Mulheres, aqui essa palavra está nos alertando o poder que tem a mulher que ora. A mulher vai sofrer angústias, sofrer aí repúdios, problemas de toda ordem, mas o socorro da mulher está no Senhor. A diferença entre as mulheres é a mulher que ora, a mulher que vai gerar. Ela vai gerar bênçãos, coisas impossíveis que o homem não pode fazer, que os recursos humanos não podem executar. Ela era estéril, ela não tinha mais como gerar, mas o que ela fez? Ela foi se lamentar? Não. Ela foi falar contra Deus? Não. Ela se calou? Também não. Ela foi orar, ela orou. Diz aqui que ela estava, levantou-se Ana. Então é tempo, e sempre foi o tempo das mulheres se levantar, quer dizer, levantar a presença de Deus para buscar a bênção, as coisas que são necessárias, que ela precisa para tirar da aflição, para tirar da angústia, para tirar da esterilidade. Então o sacerdote levantou-se Ana, e com amargura de alma. A questão estava tão forte para ela que ela tinha amargura de alma, e orou ao Senhor. Ela orou, e diz aqui que ela chorou abundantemente. Ela não só chorou, porque as lágrimas, elas não convencem Deus, porque não é questão de se lamentar, não? De ficar aí, se lamentando diante das situações. Qual situação que você vem lamentando? Não vai adiantar chorar, O que vai adiantar é tomar uma atitude como mulher de Deus, uma atitude como uma mulher que confia em Deus e sabe que Deus ouve a oração e o clamor. E ela estava com amargura de alma e fez um voto. Além da oração, ela fez um voto. Olha, se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor. Quer dizer, ela consagrou aquele filho antes de ter. Por isso eu vou levar para o Senhor. Então a mulher, ela gera graça, ela gera bênção, ela muda situações, ela tira da esterilidade e traz fertilidade. O que está aborrecendo, o que está tirando a paz, o que está humilhando, a mulher reverte. Mas é necessário que a oração que sabe e conhece o Deus a quem ela está servindo. E Ana aqui soube com clareza o Deus que estava servindo. Falou assim, e ela faz a oração depois, o cântico de Ana, no capítulo 2, ela bendiz o Senhor, falou, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. Ela diz aqui, o Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó o pobre,
E o desvalido do monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque os do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Olha bem, ela reconhece o poder de Deus. Você tem reconhecido, né, o poder de Deus? Tem provocado a Deus com oração? Ou tem se conformado com as situações adversas, com as situações limitadoras? Deus é este que rompe limites, que aquilo que não era passa a ser, mas precisa de alguém que o provoque em oração, precisa de alguém que o busque com interesse de coração. E aqui nós vemos Ana fazendo assim. E aqui, por que está escrito? Para ensino nosso, que, né, ela, com tudo isso, o que aconteceu? Ela gerou um filho, ela gerou um profeta. A tua oração tem gerado profetas? Se até hoje não gerou, vai passar a gerar, em nome de Jesus. Vai criar profetas, filhos para Deus, não se conformando com filhos para o diabo. Eu não gerei filhos para o diabo, você pode dizer assim, né? E filhos aqui, para nós, nessa questão de oração, não são somente os filhos naturais, mas você gera filhos para Deus, para a glória de Deus. Então, né, ela demorou-se em oração, diz aqui, era porém Eli já muito velho, o sacerdote estava ali, estava olhando para ela, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como tal, né, não é essa parte, né, ele estava ali olhando para ela, né, e disse, a teve por embriagada. Falava, mulher, deixa do vinho. Aí que ela veio responder, até quando tu estarás embriagada? Aparte-te do vinho. Por quê? A oração dela era tão fervorosa, né? Ela não se ouvia a oração dela, mas ela mexia com os lábios e ela foi tida como embriagada. Muitas vezes você é reputada como embriagada ou como uma louca, não é? Ela ficou doida, está falando aí sozinha, e a gente, né, precisa retornar o juízo para essa mulher. Mas porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, e não bebi bebida forte nem vinho, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quer ser uma mulher de Deus? Aprenda a derramar a sua alma perante o Senhor. Você muda a situação da sua casa, você muda a situação da sua família. A mulher gera, né? O homem também gera na oração, ele fabrica, chamar a existência. O que é a oração? Chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. É como aquele que vê o invisível. Falamos aqui de Moisés. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu, né, ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? Ele via as superiores promessas de Deus. Ele é como aquele que vê o invisível. Então Ana viu o invisível, ela já viu o filho, ela orou, ela buscou a quem? Aquele que tem o poder de dar a vida e também de tirar a vida, de tirar o homem do monturo e fazer assentar entre os príncipes, do Deus que pode fazer o homem um profeta. E assim aconteceu, ela gerou o profeta para Deus. E olha quem foi Samuel. Então Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote e profeta.
e ocupou a situação de rei. Olha bem, se ela não fizesse essa oração, se ela ficasse maldizendo, se ela se levantasse contra Deus, se ela reconhecesse as suas próprias limitações, eu fui feito assim mesmo, é assim mesmo, eu não consigo, Deus errou minha madre, não tem mudança na situação, mas eu quero te dizer que a tua oração muda situações impossíveis, que aos olhos humanos são imutáveis. São imutáveis. Olha o poder de chamar Deus, de invocar o nome do Senhor. Olha, provoca uma situação. E olha os feitos de Samuel, tem 2 livros sobre Samuel. Samuel ungiu 2 reis. Primeiro Saul, mas Saul escorregou, mas ele ungiu Davi. Glória a Deus. E o que me chama muita atenção é que ele foi para ungir Davi. Deus falou: eu vou ungir um rei na casa de Jessé, um dos filhos dele. E Samuel enche o chifre de azeite e vai, porque a unção naquele tempo era no azeite. E ao chegar à entrada da casa, ele viu Eliabe. E olha que ele já tinha 80 anos. E ele vê Eliabe e fala assim: os meus olhos contemplam o futuro rei de Israel. Ele falou assim: não, você está enganado. Com 80 anos com Deus, estava enganado. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Eu vejo o coração. Esse aí eu rejeitei. Deixa o seu coração ser visto por Deus. Que Deus possa ver no coração das mulheres o coração de rainha. Que Deus possa ver na tua vida a mulher de oração, a mulher que ora, a mulher que gera e que fabrica situações para mudar uma geração, a geração dela. A Ana que mudou a geração, não somente dela, mas de toda uma nação, porque levantou um profeta com a autoridade do céu, pela oração fervorosa, insistente, confiante. E a situação era tão terrível que a oração dela foi recheada com um voto. Eu faço um voto, porque eu não posso ficar como diz na gíria, na rua da amargura. Eu não posso ficar nessa situação. Eu preciso gerar, eu necessito gerar. Glória a Deus. Não é pelo muito falar, mas você já pegou o princípio de Deus. Agora você pode dizer: isso foi lá no Velho Testamento, isso foi com Ana. Não, ela era normal, ela era uma mulher normal, não tinha nada de sobrenatural. O que veio sobrenatural foi quando ela se curvou e orou ao Senhor, porque ela acionou a arena espiritual, a arena sobrenatural, que, como pregávamos ontem, que provoca um terremoto. Provocou um terremoto no chão, no céu. E Deus ouviu, baixou do céu, ouviu. Glória a Deus. Ela duvidou que Deus ouve a oração? Não, ela não duvidou. Ela clamou o Senhor, invocou o nome do Senhor, e o Senhor a livrou de todos os seus inimigos. Essa passagem traz princípio de Deus. Por que está escrito isso? Por que Deus permitiu registrar isso nas Escrituras? Para mostrar para nós hoje que a oração da mulher, a mulher que ora, pode
pode não, muda as situações adversas sobre a sua vida, sobre seu esposo, seus filhos, seus pais, sua família e sua nação. É de alguém que confia. A oração é para quem confia no poder de Deus. Deus precisa ser acionado. Deus está esperando que você o acione, que você o provoque. Não é o mundo espiritual para quem fica murmurando, para quem fica calado. Não. É para quem se revolta contra situações adversas e limitadoras. Ela tinha situação limitadora e adversa. E a fé faz isso, da fraqueza tiram força. Olha bem, ela estava na fraqueza, né? Na limitação, na humilhação, e da fraqueza ela tirou força. E a força vem de onde, meu irmão? A força vem do Senhor. Aprenda a movimentar o sobrenatural. Traga para a tua vida a arena espiritual. Busque no céu, né? No céu tem todas as bênçãos. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, mas aonde? Nas regiões celestes. Mas nós precisamos de trazer para a terra as bênçãos que estão nas regiões celestes. Precisam vir para a terra. E para trazer para a terra é quando oramos, quando buscamos, quando consagramos. É assim que acontece. A terra precisa clamar ao céu, precisa invocar o nome do Senhor, e não ficar lamentando, praguejando ou se conformando com as situações adversas. Não, se revolta. Os da fé se revoltam contra as situações limitadoras, e promove, fabrica o sobrenatural. Ela fabricou um filho, não podia ter filho, ela fabricou na fé, ela fabricou na oração. Por quê? Ela confiou no Senhor, ela invocou o nome do Senhor. Mudou a situação. Moisés, Deus chegou com Moisés e disse para Moisés: "Só Moisés, esse povo está me aborrecendo. Eu vou eliminar esse povo tudo que saiu do Egito. E a promessa que eu fiz a Abraão, eu vou passar para você. É dos seus filhos que vai gerar uma grande nação." Não, Senhor, não faça isso. Olha, quem vê o invisível faz coisas de loucura. Não faça isso. Dialogou com Deus, apresentou um ponto de vista diferente. Então, o que o mundo vai dizer? O Senhor tirou esse povo do Egito e destruiu todo ele aqui? Não. Nossa, se for assim, risca o meu nome do livro da vida. Nós chegamos a esse nível de fé. Então Deus aqueceu a fé de Moisés. Deus aqueceu a fé de Ana. Alguém rasgou o céu. Alguém rasgou o céu. Essa mulher rasgou o céu. O seu clamor chegou até o meu trono. E eu concedo a ela o que ela pede. E não foi algo pequeno, não. Ela gerou um profeta. E Deus teve Samuel com alta conta. E Samuel, ele era nazireu. Ele não cortou o cabelo. Não cortou o cabelo. Ele fazia tranças. Rolado durante toda a sua vida. Porque consagrado ao Senhor. Quem é consagrado ao Senhor faz a diferença na vida, né? Faz a diferença na sua comunidade, no seu meio, na sua família. Ainda que vozes se levantam, ainda que oposições se levantam, mas não interessa. O que interessa é que você sabe o endereço onde buscar a mudança, onde buscar a bênção. Você sabe que as mulheres estão
ao alcance da nossa voz, venha pegar no exemplo de Ana. E pare de choramingar, pare de se lamentar. Não há limites para quem ora, meu irmão. Você move o mundo, você move a terra. Provoca um terremoto, como provocou com Paulo e Silas, que pode se manifestar no mundo natural também, um terremoto, porque alguém trabalhou, alguém foi mexer com algo sobrenatural, algo forte demais, mais forte do que bombas atômicas. Acionar a Deus provoca terremotos, provoca explosões. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha despejava toneladas e toneladas de bombas sobre Londres, na Inglaterra. Aí não tinha como resistir a tamanho ataque. Aí, o que fez o povo inglês? Começou a orar. Eles oravam, e a situação mudou. Os alemães, eles localizavam submarinos, navios das forças aliadas com um sistema de pêndulos sobre o mapa, quer dizer, dirigido por demônios. Eles localizavam. Quando as orações começaram a subir, eles não conseguiam mais, e eles falavam: mas o que está acontecendo? Não está dando certo o nosso trabalho espiritual aqui. Eles não localizavam mais. Então, quer mudar a situação? O que o Brasil está enfrentando, meu? A mudança espiritual, e tudo que estava escondido está vindo à tona, porque o povo de Deus tem orado, meu. Esse clamor chegou ao céu, e alguém falou: conheça a verdade. Fincou uma bandeira nessa nação. Fincou uma bandeira. É a verdade que vai prevalecer, porque ela vem de Deus, ela é de Deus. Então, em nome de Jesus, ninguém pode tirar suas bênçãos. Penina pelejou contra Ana, humilhava, dobrava as humilhações. O marido quis confortá-la, mas ela não se dava conforto, porque ela não queria somente o amor do seu marido, ela queria abraçar um filho, e assim aconteceu, porque ela orou, derramou, diz ela aqui, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela se derramou. Para de falar nas situações limitadoras. Ao invés de falar de situação limitadora, muda a palavra. Eu tenho bem encaminhado a minha causa. Pronto, a situação vai mudar, meu irmão. O Jó fez isso: eu tenho bem encaminhado a minha causa. E a situação muda. Seja uma mulher que gera milagres. Seja uma mulher que gera profetas. Seja uma mulher que gera o teu noivo. Olha bem, você gera até o seu noivo. Ou coisas que estavam bloqueadas na sua vida sentimental são removidas pela oração. E nós estamos orando. Eu estou falando, mas é uma fala de oração. Moças que não encontravam casamento, em nome de Jesus, estão gerando o noivo que o Senhor trouxe. Porque a mulher virtuosa, quem a achará? Ela precisa ser achada. E que o noivo de Deus ache você, que ainda espera as núpcias, em nome de Jesus.
E a estéril passa a ser alegre, mãe de filhos. Mas é tudo na palavra de Deus. Consagre-se ao Senhor, espere no Senhor, e os milagres serão feitos. Em nome de Jesus. Posso ver profetas sendo gerados aqui, em nome de Jesus. Posso ver situações sendo mudadas, em nome de Jesus. Salvação de almas, filhos para Deus sendo gerados, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mulheres, parabéns, em nome de Jesus.